mais uma aula, né? Caderno de número 4. Nós vamos estar hoje com um tema muito importante do nosso curso, um tema qual muitos profissionais da área têm estudado, que é o conceito de inclusão e acessibilidade e adaptação curricular. Hoje nós vamos estar falando sobre conceitos, nós vamos estar falando sobre acessibilidade e adaptação. Vai existir outras temáticas, né? Outro caderno falando sobre adaptação curricular com mais profundidade para que vocês possam entender. Mas para isso a gente precisa primeiro entender o conceito da inclusão, né? Como é ofertado essa acessibilidade e de que maneira a gente tem que adaptar o currículo escolar para os alunos atípicos e neurodivergentes, tá? A nossa temática de hoje, ela traz uma relevância muito boa para os profissionais auxiliar da vida escolar e os profissionais da sala de recurso em atendimento educacional especializado, né, que é o AEI. Para entender o processo de uma educação inclusiva, é fundamental diferenciar esses três conceitos que trabalham juntos para garantir o direito ao aprendizado, né? Quais são os conceitos? A inclusão em si, a acessibilidade e a adaptação curricular. Primeiro ponto do nosso caderno vai falar sobre o conceito da inclusão. O que é incluir? Para que incluir? E de que forma nós devemos fazer a inclusão? Não essa inclusão que muitas pessoas fazem, né? Falam que está fazendo inclusão e na verdade está fazendo integração, está fazendo segregação, que é um crime, e longe de fazer a verdadeira inclusão. Mas nós não estamos aqui para debater nem abordar temas de como as escolas estão ofertando essa inclusão. O que nós estamos aqui explicar para vocês qual é a melhor maneira e qual é a maneira correta de incluir. Porque para muitos, incluir é simplesmente matricular o aluno, é simplesmente deixar o aluno dentro da sala de aula. Mas esse aluno dentro da sala de aula sem nenhuma participação, por falta de acessibilidade e por falta de adaptação curricular, né? E para isso a gente precisa entender o conceito de uma inclusão verdadeira, uma inclusão que está no livro, uma inclusão que está na lei e que fica um pouco distante da nossa prática, da nossa realidade. E eu não estou dizendo aqui na questão da política pública, do poder público, né? Enquanto poder público, que muitas escolas queixam que não há um subsídio, não há uma ajuda do poder público. Eu estou falando mesmo de formação profissional, profissionais que não estão preparados para incluir. Lógico que o poder público eles devem ajudar e toda ajuda que vem deles é uma ajuda que vai sim, né, dar uma qualidade de vida melhor para as escolas que querem cumprir com a lei no sentido de inclusão, de fazer uma inclusão de verdade, né? O poder público ele contribui muito e é dever do poder público, né? É dever do Estado, é dever do município, isso é fato. Mas eu estou falando no profissional, né? Hoje eu estou trazendo ênfase aos profissionais, professor do ensino regular, auxiliar da vida escolar, os profissionais de toda a comunidade escolar devem estar preparados, devem estar formados, capacitados para saber lidar com esses alunos, né? A inclusão é a prática de garantir que todos os alunos, independente, gente, né? Independente das habilidades ou condições, né, que esses alunos aprendam no mesmo ambiente escolar, no ensino regular, diferente de uma integração, que a gente coloca o aluno apenas na sala de aula, né, e finge que ele não está ali, né?
simplesmente por estar, porque a lei diz que se negar a matrícula, a escola pode ser punida. Então vamos matricular esse aluno, jogar ele na sala de aula e aí vamos fazer um faz de conta, né? Assim que a gente vê em muitas escolas, né? O professor do regular faz vista grossa, porque muitas das vezes esse professor ele não está capacitado para lidar, ou muitas das vezes o professor ele não tem a paciência de lidar com esses alunos, ou não sabe mesmo como lidar com os alunos neurodivergentes, né? E diferente, a inclusão ela exige que o sistema se transforme para acolher a diversidade. E diferente do sistema de inclusão e integração, o foco respeita a singularidade e a eliminação de toda forma de segregação, né? Existe a inclusão, que é incluir para todos, né? Dar o direito daquela criança de todos, acessibilidade, adaptação curricular, flexibilização curricular, adaptação razoável e assim tudo que aquele aluno necessitar dentro da sua especificidade, dentro das suas barreiras, dentro das suas limitações, né? A segregação, ela é crime, né? Quando a gente... De que forma é que as escolas acabam segregando, né? Não incluindo e segregando? Quando o aluno já está integrado, já está dentro da sala, junto com todos, né? E quando eu retiro esse aluno para um outro ambiente, porque ele simplesmente está atrapalhando, eu simplesmente não sei como lidar, então eu vou chamar o cuidador e pedir que ele leve esse aluno lá para a biblioteca, eu vou chamar o auxiliar da vida escolar e pedir que ele leve esse aluno para o corredor bem distante para que não atrapalhe a aula. Gente, isso não é uma inclusão, isso é segregação. E por muitos e muitos anos, o Brasil, ele vem fazendo segregação. Ou às vezes não precisa nem tirar o aluno da sala de aula. Na mesma sala de aula, ele segrega quando ele pega um desenho e deixa o aluno pintando a tarde toda, a manhã toda, só pintando, ou sem nenhum tipo de atividade, porque não foi preparado para ele a atividade adaptada e nem nenhum tipo de acessibilidade para que ele entenda aquele assunto que está sendo discutido, aquela atividade que está sendo discutida na sala de aula. Isso também é um meio de segregação, né? E quando a escola não inclui, só integra, a lei vem e pede que a escola inclua. Mas quando a escola exclui ou segrega, a lei aí vem punir. Porque a segregação, ela já é mais perversa, ela já é uma visão que você entende a situação, mas faz de forma porque você não quer fazer. Né? Ah, mas eu não tenho conhecimento, eu não tive nenhuma capacitação, eu não tive... Gente, na pedagogia ou na licenciatura, todas as licenciaturas têm por obrigação na grade curricular, pelo mínimo de 60 horas, 60 a 80 horas, né, da disciplina da educação especial e inclusiva. Então não tem que ninguém dizer assim, eu nunca, nem sei. Né? Hoje as redes sociais nos presenteia, né? Nos dá a oportunidade, acessibilidade da gente pesquisar, da gente buscar, até que o avanço da tecnologia nos permite, né, que nós nos capacite para que a gente tenha todo esse amparado, né, de conhecimento para saber lidar na sala de aula com os alunos atípicos neurodivergentes. Então, não existe mais aquela desculpa, eu não sei, eu não tenho capacitação. Se o profissional está dentro da área de ensino-aprendizagem, né, é obrigação dele estar preparado, porque a qualquer momento, na sua escola ou na sua sala, vai ter alguém com essa necessidade, com essa especificidade. Vai ter uma pessoa com deficiência, vai ter uma pessoa com transtorno específico e não específico, com transtorno de aprendizagem, com toda essa limitação, não ainda diagnosticada, mas com toda essa dificuldade. Então, os profissionais da educação, independente que seja professor, porteiro, merendeira, tem que estar preparado para saber lidar em todos os âmbitos, em todos os momentos, com esse aluno dentro da escola.
Eu não vou nem dizer dentro da sala de aula, eu vou dizer dentro da escola, né? Seja no corredor, seja na biblioteca, seja na sala de informática, seja onde for, seja na cantina, seja na portaria, os profissionais de toda a comunidade escolar, ele deve estar preparado para isso, para saber lidar, para abordar, para acolher. Aí vem para a sala de aula, conceituar o que é inclusão, uma inclusão de verdade, uma inclusão sincera, uma inclusão justa, uma inclusão honesta, né? Porque a gente vê por aí muita a falta de dignidade, as injustiças sendo feitas, o preconceito, o capacitismo latente a cada dia, a cada momento, a discriminação. Então a gente precisa se entender e saber conceituar o que é inclusão. A inclusão ela é bem diferente de integração e diferente de segregação. Aí no caderno abaixo você vai ver um quadro onde ele vai fazer essa diferença de integração, exclusão, segregação e inclusão, né? O segundo ponto da nossa aula é acessibilidade. O que é isso? O que é acessibilidade? A acessibilidade é nada mais do que a condição que permite os alunos alcançar e entender e utilizar recursos com autonomia e segurança. Olha só, gente, a acessibilidade não é simplesmente você dizer assim, eu já adaptei e passei para ele. Observe que com os alunos típicos, a gente prepara a nossa aula, toda a dinâmica da aula, a gente traz uma metodologia e muitas das vezes a gente explica o conteúdo, passa a atividade e eles sentem dificuldades de responder, né, a atividade. Eles sentem a dificuldade de compreender, né, o conteúdo. Não é diferente com os alunos atípicos e neurodivergentes. Não é diferente. Mesmo que a atividade esteja adaptada, eu preciso usar meios, recursos que lhe dê segurança naquilo. Que eles se sintam seguros, satisfeitos, mesmo com acompanhante, mesmo com auxiliar da vida escolar. Eu, professor, preciso adaptar, eu preciso ler para que eles escutem, porque não são surdos, a não ser que você esteja lidando com pessoas surdas, mas para isso tem a comunicação de Libras, tem um intérprete ali para isso, né? Você precisa passar essa comunicação, né? Essa leitura da atividade e aí deixar que o aluno comece a desenvolver. O auxiliar da vida escolar, ao perceber que as barreiras continuam latentes e que ele não está desenvolvendo, que ele precisa desse auxílio pedagógico, ele vai entrar com a sua ajuda, com a sua intervenção. Não aquela intervenção de pegar na mão, de ser copista por ele, não. Mas de procurar saber aonde é que está essa limitação, até onde está essa barreira, até onde ele consegue fazer e até onde ele não consegue fazer. E ali, com o seu método, com a sua abordagem, né, traçar isso para que o aluno rompa essas barreiras, consiga romper essas barreiras, né? Então, isso é você dar acessibilidade, porque dar acessibilidade é você passar segurança no que está sendo acessível a ele, né? E autonomia, ele tem que ultrapassar aquela barreira sozinho. Ele tem que vencer sozinho, mesmo que você chegue para fazer abordagem, para explicar, para orientar outros meios, para que ele consiga, mas ele tem que fazer, ele tem que construir. Não importa se vai errar, não importa se está errado, né? Porque depois que ele tentar, que estiver errado, aí você agora vai orientar no que é certo e ele vai perceber que ele errou. Não é também depois que você, enquanto auxiliar da vida escolar, o professor do AEE, diz assim, na atividade eu falei que é para fazer assim, você errou e agora você vai iniciar. Gente, a abordagem, a comunicação também é um meio de acessibilidade. Ele pode ser acessível à criança, ao aluno, e ele pode ser um bloqueio também ao aluno. Depende da maneira que a gente vai falar. Mas é porque hoje eu estou sem paciência. Você deixa a impaciência atrás da porta. Mas você tem que entender, olha a ética. Você tem que entender para que foi que você foi chamado, para que foi que você foi contratado. Você é profissional da área específica, de atendimento especializado. A paciência é tudo. Os nossos problemas têm que ficar em casa.
Eu sei que tem dia que a gente está no topo, mas a gente precisa se esvaziar cada dia. Quando a gente lidar com crianças com deficiências, né, com transtorno de aprendizagem, com crianças neurotípicas, neurodivergentes, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos, né, dos nossos interesses. E naquele momento, aquelas 4 horas que a gente está, os 50 minutos que a gente está com aquele aluno, é dele, é para ele, é por ele, né? Então a gente precisa entender que a acessibilidade, ela está dentro da comunicação também, né? O que chamamos, vamos falar daqui a pouco, de acessibilidade atitudinal, né? A gente precisa ter, né, todo esse aparato de formação para a gente saber passar isso para os nossos alunos. Vamos lá. Quais são os tipos de acessibilidades, né, que é de direito da pessoa neurodivergentes ou atípicas? Acessibilidade arquitetônica. A escola precisa ter uma infraestrutura, né, toda voltada para esses alunos que têm a necessidade, né, de ter rampas, elevadores, banheiros adaptados, né? Às vezes a gente chega de uma escola que, para uma pessoa que faz uso de cadeira, né, de cadeira de rodas, né, cadeiras que, na verdade, precisam, que eles necessitam de fazer uso de banheiros. Às vezes os banheiros são de portas estreitas, que a cadeira, né, do aluno que tem deficiência física ou que tem paralisia cerebral, que faz uso dessas cadeiras, ela não consegue ter acessibilidade ao banheiro, porque é preciso ser a cadeira parada à porta, por ser estreita, a porta estreita, e alguém carregar essa pessoa até o vaso sanitário, né, para que ela faça as suas necessidades. Então, isso, gente, não é uma acessibilidade arquitetônica, né? Acessibilidade arquitetônica é quando a infraestrutura garante essa acessibilidade a esses alunos que assim precisam, né, da acessibilidade arquitetônica. Então, nós temos aí rampas que precisam ser construídas, né, colocadas nas escolas para dar acessibilidade de um patamar de altura para outro, né? Elevadores que precisam existir para que conduza essa pessoa ao andar de cima, banheiros adaptados, corredor de mão, que é necessário, o caminho listrado, né? O caminho listrado para pessoas com deficiência visual. Toda essa acessibilidade tem que existir. Sem falar das placas, né, para pessoas não verbais, autistas não verbais, né? As placas de comunicação alternativa na parede, nos corredores, na sala, nas portas. Tem que existir toda essa acessibilidade arquitetônica para que as pessoas que precisam, né, que tem essa necessidade, ela consiga se desenvolver melhor dentro desse trajeto ali, dentro da escola, né? Temos também a acessibilidade tecnológica, digital, softwares de leitura para cegos, ou vídeos com legendas, né? É necessário também as placas em braille, é necessário existir nas escolas, é necessário existir nas paredes, nas portas, na entrada, em todos os âmbitos da escola tem que existir, da entrada do portão até todos os âmbitos da escola. Tem que ter essa acessibilidade tecnológica para que as pessoas que precisam, né, dessa acessibilidade possa ser acessível, né, e desenvolver melhor dentro desse âmbito escolar. Temos também a acessibilidade atitudinal, que eu iniciei falando sobre mudança de comportamento para eliminar preconceitos. Hoje o índice de capacitismo nas escolas está muito grande. Por quê? Esse índice teve aumentado pela falta de cerebral que faz uso dessas cadeiras. Ela não consegue ter acessibilidade ao banheiro porque é preciso ser a cadeira parada à porta, por ser estreita, a porta estreita,
e alguém carregar essa pessoa até o vaso sanitário, né? Para que ela faça as suas necessidades. Então, isso, gente, não é uma acessibilidade arquitetônica, né? Acessibilidade arquitetônica é quando a infraestrutura garante essa acessibilidade a esses alunos que assim precisam, né, da acessibilidade arquitetônica. Então, nós temos aí rampas que precisam ser construídas, né, colocadas nas escolas para dar acessibilidade de um patamar de altura para outro, né? Elevadores que precisam existir para que conduza essa pessoa ao andar de cima, banheiros adaptados, corredor de mão que é necessário, o caminho listrado, né? O caminho listrado para pessoas com deficiência visual, toda essa acessibilidade tem que existir. Sem falar das placas, né, para pessoas não verbais, autistas não verbais, né, as placas de comunicação alternativa na parede, nos corredores, na sala, nas portas, tem que existir toda essa acessibilidade arquitetônica para que as pessoas que precisam, né, que têm essa necessidade, ela consiga se desenvolver melhor dentro desse trajeto ali, dentro da escola, né? Temos também a acessibilidade tecnológica, digital, softwares de leitura para cegos, ou vídeos com legendas, né? É necessário também as placas em braille, é necessário existir nas escolas, é necessário existir nas paredes, nas portas, na entrada, em todos os âmbitos da escola tem que existir, da entrada do portão até todos os âmbitos da escola tem que ter essa acessibilidade tecnológica para que as pessoas que precisam, né, dessa acessibilidade possa ser acessível, né, e desenvolver melhor dentro desse âmbito escolar. Temos também a acessibilidade atitudinal, que eu iniciei falando sobre mudança de comportamento para eliminar preconceitos. Hoje o índice de capacitismo nas escolas está muito grande. Por quê? Esse índice teve aumentado pela falta de... Eu sinalizo aqui duas falhas, né? A primeira falha é a falta de acessibilidade por questão de formação. A gente tem aí professores que são capacitistas com os alunos porque ele não sabe lidar ainda. Ele não sabe a abordagem de avaliar, de fazer um relatório. Aquele relatório são usadas palavras escritas pejorativas, palavras que ofendem, palavras que parecem ser de proteção, mas se torna uma palavra de capacitismo, de discriminação, né? Como, por exemplo, ainda escuto até palestrante, escuto falar o cadeirante, né? Aqui está conosco o cadeirante fulano de tal. Gente, ele não é cadeirante. Cadeirante é uma palavra capacitista, dependendo da maneira que você está empregando, né, essa palavra. Mas está conosco aqui fulano de tal. Ele tem nome, ele é registrado. Fulano de tal. E fulano de tal, né, ele é uma pessoa, né, que é uma pessoa com deficiência, e a deficiência dele é física. E muitas das vezes não precisa nem a gente explicitar isso porque é notório, né? É notório, a pessoa percebe que o rapaz está ali, uma cadeira em movimento, que ele não anda e que ele é uma pessoa com deficiência física. E muitas das vezes, não só a fala, mas a expressão, ela também pode ser capacitista. A falta de acessibilidade atitudinal, né? Quando a gente olha para uma pessoa e diz assim, você tem isso aí, né? Isso aí o quê? Isso aí tem nome, né? Me fez lembrar de uma história de
um motorista, né? Diz a história que o motorista ele parou no ponto de ônibus e tinha uma pessoa com deficiência física que estava ali no ponto para pegar o ônibus, né? E o ônibus público ele tem que ser acessível também, né? Tá na lei, ele tem que ser acessível. Ele tem que dar acessibilidade de rampa para poder as pessoas com deficiência física ela poder, né, transitar, ter essa condução, esse direito. E o motorista parou e aí a pessoa com deficiência física estava com um acompanhante também do lado, né? Mas por questão de maiores necessidades, não para entrar no de um ônibus. E aí o ônibus tinha rampa, o ônibus parou, aí ele olhou o motorista olhou para acompanhante e aí vai querer ajuda, mas falando para acompanhante, como se a pessoa com deficiência não existia ali, né? Ou seja, essa anulação de incapacidade, né? Ele tinha deficiência física, ele não era surdo, ele não era cego, ele compreendia. Então, por que não falar com o próprio, né? Vai querer ajuda e aí a acompanhante ela foi bem clara e bem ríspida, eu não digo nem ríspida, né? Ela foi bem fluente com ele e disse, não, ele não vai precisar de ajuda não, porque o ônibus tem rampa e ele vai subir. Lógico que precisa de todo um cuidado ali, mas, gente, o que está em foco aqui não é a questão se vai precisar de ajuda ou não. É para quem foi direcionado a fala, incapacitando o indivíduo, né? Anulando a existência do indivíduo. Como se dissesse assim, eu estou falando com ela porque você é incapaz. Né? Talvez a incapacidade dele esteja nas pernas, na coordenação, né, superior. Não na escuta, não no intelecto, não na visão. Então, por que não direcionar para o indivíduo e fazer a pergunta? E a gente vive isso dentro das nossas escolas. Quando a gente faz uma pergunta e a gente só direciona para Maria, para José e para Bertolino, que é uma pessoa neurodivergente, atípica, a gente não direciona porque a gente acha, e o achismo é filtrado com o capacitismo, que ele é incapaz e que ele não vai responder e que a conversa não é com ele, como se não existisse. Ou a famosa vista grossa que os professores fazem quando não traz adaptação para determinados alunos, né? Vira para o auxiliar de inclusão e diz, dá qualquer coisa aí para ele. Então nós devemos ter cuidado, gente, com essa falta de acessibilidade, né? Atitudinal, a maneira que a gente aborda, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente gesticula. Tudo isso está dentro de acessibilidade atitudinal, né? Mudança de comportamento para eliminar preconceitos. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos mudar até o tom altivo da nossa fala. Ele pode ser preconceituoso, ele pode ser discriminalista, ele pode ser capacitista. Então, nós precisamos mudar o nosso comportamento para eliminar preconceitos que existem, sim, na sala de aula. O terceiro ponto é a adaptação curricular. O que é isso, professor Jades? O que é adaptação curricular? De que maneira eu faço uma adaptação curricular? Nós vamos ter a temática só de adaptação curricular, que vai ser algo mais profundo, sobre como é feito, para quem, quais são as maneiras, metodologia, até a questão das figuras, tem um site correto para que a gente possa estar trazendo essas figuras de uma maneira mais clara, mais simples. Mas vamos falar aqui que são os ajustes feitos no caminho da aprendizagem, né? Para que o conteúdo seja acessível a todos. Não é só por aluno. Olha o que eu estou voltando a dizer, né? A adaptação, ela é um conteúdo que seja acessível a todos. É na minha metodologia que eu vou requerer a diferença. Para quem tem as limitações, eu vou requerer até as limitações. Para quem não tem limitação nenhuma, eu vou requerer um pouco mais,
né? Mas a atividade adaptada, ela serve para todos. Não há uma necessidade do professor fazer 2, 3, 4 atividades para uma sala, 3, 5 planos, né? Como se fosse aquele professor arcaico do tradicionalismo, que quando queria fazer com que os meninos não pescassem, não colassem, né? Fazia 5 fileiras e 5 provas diferentes, né? Quem olhasse para o lado direito pescasse, levava a bomba. Quem olhasse para o lado direito pescasse, levava a bomba. Isso era um meio de punir, né? Isso era um meio de punir. Mas a adaptação de atividades não é você variar atividades. É você fazer uma atividade que dê acessibilidade à aprendizagem daquele aluno. E isso pode servir para todos, porque acontece de nós termos na sala alunos que não têm ainda laudo, nem para o estudo de caso, ele foi sinalizado como uma pessoa típica, mas ele tem a dificuldade. Ele tem uma dificuldade de natureza em língua portuguesa, em matemática, em história, em geografia, ou qualquer outro conteúdo, ou até mesmo dificuldade de aprender pelo método que a escola ensina ou que o professor ensina. Então, a gente precisa entender que a adaptação de atividade curricular, gente, ela é focada para todos, né? Não significa reduzir conteúdo, que a gente acha que a flexibilização curricular é tirar, eu vou tirar esse porque esse é mais difícil, ele não vai entender. Não, é tornar aquele conteúdo simples, com clareza, acessível. Isso é uma adaptação curricular que chamamos de flexibilização de conteúdos, né? Mas a acessibilidade curricular, ela existe de 2 portes, pequeno porte e de maior porte. E nós vamos falar agora sobre adaptação curricular de pequeno porte, né? São ajustes feitos pelo próprio professor na sala de aula, como dar mais tempo para uma prova ou usar materiais visuais, né? Essa adaptação de pequeno porte são ajustes cotidianos feitos pelo professor diretamente na sala de aula. Aí entra a questão de temporalidade, tempo. Dá mais tempo para que o aluno consiga construir, né? Nós temos aí exemplos de alunos que têm dislexia visual. Esse aluno que tem dislexia visual, embora ele não seja aluno do público da educação especial, é público da inclusão, né, a dislexia, mas às vezes a dislexia é uma comorbidade de um TEA, né, de uma deficiência, ou o próprio transtorno, né? Mas esse aluno, ele precisa de adaptação razoável, adaptação no currículo e temporalidade. Ele sempre vai precisar de ter mais tempo, porque a dislexia visual, a dificuldade, ela está na visão, né? Quando o aluno troca a letra, quando o aluno percebe que as letras estão se embaraçando, ele precisa de um tempo para que o cérebro consiga mandar o comando de luz para as córneas para poder essa visão conseguir ser uma visão nítida, e isso leva um tempo de 4 a 5 minutos para que esse aluno consiga entender a atividade, as letras, para que ela consiga parar e ele consiga ver nitidamente o que está escrito. Mas como pedagógico ele tem uma regra de tempo, porque daqui a pouco vai ser outra disciplina, principalmente com o Fundamental 2, que tem aquela saidinha de professores, troca de professores. Então, para o aluno que depende dessa adaptação de temporalidade, se torna um pouco difícil ele ter essa acessibilidade. Mas ele é alfabetizado, né? Mas ele demora de fazer. Por quê? Ele precisa dessa adaptação de tempo, permitir mais tempo para realizar prova ou atividade. Isso é direito do aluno com esse diagnóstico. Avaliação. Trocar uma prova escrita por uma avaliação oral, trabalho prático, múltipla escolha. A gente precisa dar esse direito de... Ele desenvolve mais oralmente, então vamos fazer uma prova oral, uma atividade oral. Não que você vai passar o ano todo com ele na oralidade, mas nesses momentos de avaliação, gente, que seja um momento acessível, né, para eles. Metodologia do pequeno porte, da adaptação de pequeno porte. Usar jogos, vídeos, materiais concretos, como blocos de montar, para ensinar principalmente a disciplina de matemática, que é uma disciplina mais complexa, né? Priorização, focar nos objetos essenciais do conteúdo. Nós temos aí como exemplo, garantir que o aluno aprenda a ideia de adição antes de passar para a multiplicação.
Então, é preciso a gente ter, que é algo mais complexo, né? É preciso a gente ter essa observação, esse entendimento, que a nossa adaptação, ela está trazendo resultado. Não é simplesmente uma adaptação porque a lei está dizendo eu quero cumprir. Não, é uma adaptação porque eu quero cumprir o que é direito do aluno e também porque eu quero ver o desempenho dele. Eu quero saber se está trazendo resultado. Porque se a minha adaptação não estiver trazendo resultado, tem alguma falha nela. Ou em mim, enquanto profissional, ou na atividade, né, elaborada. Então, eu preciso rever para que eu consiga atingir o objetivo, que é a acessibilidade à aprendizagem do aluno. A adaptação de grande porte, para encerrar a nossa aula de hoje, né? O que é uma adaptação de grande porte? Gestão político-administrativo, que envolve, né, não é somente o professor, envolve que vão além da sala de aula, existe o apoio da escola, do sistema de ensino, secretaria, prefeitura, vereador, seja quem for o poder público, né, ou administrativo, é necessário que ele faça parte, né, que ele contribua com essa adaptação de grande porte, porque envolve infraestrutura, né? Aí vem Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, o próprio gestor, né? Os vereadores que tem que estar fiscalizando aquela obra ali de infraestrutura da escola, recursos humanos, que na questão da infraestrutura já foi falado, instalação de elevadores, rampas, né? Tecnologia acessível, recursos humanos também faz parte da adaptação de grande porte, como contratação de auxiliar da vida escolar, contratação de tradutores de Libras, contratação do profissional do AE, da sala de recurso, contratação de assessoria, consultoria, palestrante para a formação do professor do ensino regular e de toda a comunidade escolar, né? Aí vem agora o currículo, mudanças estruturais da base curricular, onde o pedagógico, juntamente com toda a equipe técnica pedagógica, né, fará essa mudança curricular, essa adaptação e flexibilização curricular, para que o professor consiga, né, aplicar suas aulas dentro da adaptação, dentro de uma acessibilidade na adaptação, né? Temos aí exemplos práticos, como matemática, usar calculadora, permitir que o aluno com dificuldades motora ou de cálculo mental foque na resolução do problema através de calculadoras. Língua portuguesa, adaptar o texto longo para o resumo com imagem, fragmentar os textos. Tudo isso faz parte, né, de um checklist de adaptação de atividades. Nós vamos ter uma outra temática, como eu já disse, com conteúdos com mais profundidades, né, falando sobre adaptação de atividades na modalidade infantil, na modalidade do F1 e na modalidade do F2. Né? Fique com Deus, respondam a atividade desse caderno, leiam o caderno, assistam a aula para que vocês possam se desenvolver bem, né? Ter um bom desempenho na nossa global. Deus abençoe vocês e tenham uma boa noite.